Olá, meus amigos, boa tarde. Estamos de volta aos nossos episódios e hoje também para vos falar novamente de um autor, portanto, uma personagem da nossa história, de certo modo também ostracizado, um bocado esquecido, e que ficou na gíria das pessoas saber o seu nome, muitas vezes sem saber a quem é a personagem. Vou-vos falar de duas personagens muito importantes da história. O Abade Faria, que tem uma rua em Lisboa, e pouca gente sabe a origem dele e o que é que ele fez na sua vida. E também o Alexandre Dumas pai, dado que houve também o Alexandre Dumas filho. O Alexandre Dumas teve 5 filhos, 3 raparigas e 2 rapazes. Um deles foi romancista, como o pai, que era o Alexandre Dumas filho. Mas para falar então destas duas partes, vou-vos falar da ligação que houve entre o Alexandre Dumas, o escritor propriamente dito, e o Abade Faria. O Abade Faria nasceu na Índia, em Cocaim, portanto, no distrito de Goa, em 1756, portanto, um ano depois do terremoto. Era filho de um senhor que tinha o seu nome que era, portanto, Valeriano Faria, e de uma senhora que era Maria de Souza. E eles só tinham, de certo modo, os nomes portugueses, porque eram indianos. O pai dele até descendia de uma família muito antiga de Brahmanes. Portanto, ele nasceu lá e, com 15 anos, em 1771, vem para a corte, para Lisboa, para a corte com o pai. Está aqui muito pouco tempo também, e ele almejava realmente estudar e pensa ir para Roma. Foi para Roma e no colégio realmente das vocações ligado ao patriarcado. Ele, mais tarde, passado 9 anos, é presbítero, portanto é investido das ordens, e licencia-se em filosofia e em teologia. Isto deu-lhe um certo aporte, uma certa possibilidade dele poder consumar mais um aspecto cultural muito importante, e ele depois regressa a Lisboa e é recebido na corte de Dona Maria I, com alguma consideração, faz algumas prédicas, tem algumas senhoras que ele confessa, algumas famílias nobres, e a própria rainha tem alguma consideração por ele, de tal maneira que o convida a fazer um sermão, portanto, um sermão numa igreja, num determinado sítio em Lisboa, que estavam as figuras régias e todas as figuras da corte. Dá-se aqui um episódio muito engraçado, que o nosso Abade Faria, que já era na altura investido, sobe ao púlpito e fica um bocado tolhido. Portanto, para aquelas personagens todas célebres, tudo cheio, o que é que ele ia dizer? Tinha um discurso estudado e quase que ficou paralisado. Tem ali uma certa dificuldade em avançar resolutamente para aquilo que pretendia. E diz a lenda, talvez fosse verdade, que o seu pai, detrás do púlpito, numa zona não vista, lhe segredou em Concaí, a língua da Índia, que aquilo não era mais do que se andar num sítio a cortar vegetais, que eram as coisas mais simples das simples. Ele parece que caiu em si e desenvolveu depois todo o seu discurso de uma forma muito brilhante e muito interessante. E diz que foi a partir daí que ele ficou com algum interesse em pensar na influência que a palavra, a sugestão, pode ter nas pessoas. Isso que o levou mais tarde a estudar o hipnotismo e a ser precursor do estado sonâmbulo e trabalhar com o Conde de Persegur, que foi o precursor do hipnotismo, conhecer toda aquela pleia de pessoas. Não conheceu o Anton Mesmer, o grande realmente médico alemão, que isso foi um bocado anteriormente, mas conheceu figuras influentes e teve algumas honrarias, também alguns descréditos, foi um bocado combatido também, tudo aquilo seria uma charlatanice, porque também no tempo do Mesmer as pessoas entravam numa ceia que tinha vidro moído, tinha condutores de cobre,
tinham uma corda que os ligava, e ele tocava-lhe mesmer com umas varinhas nos ombros e tal, e dizia que eles recebiam aqueles eflúvios e que melhorava consideravelmente. Claro que a imprensa parisiense e outras coisas tentou regularizar aquilo, ridiculizado de uma maneira mais atroz, e até houve algumas peças de teatro, mas tudo isso passou e o nosso Abade Faria realmente aparece nessa altura com algum apogeu, com algum crédito dentro da sociedade parisiense. Diz que ele hipnotizou mais de 5.000 pessoas, fez estudos, e naquele 49 da rua de Nancy, ele era muito conhecido e não há dúvida que foi o precursor realmente do estudo sobre o sonambulismo que houve, de tal maneira que o nosso Egas Muniz, o nosso prémio Nobel e distinto médico, em 1925, fez uma monografia também sobre o Abade Faria e os seus estudos sobre o inconsciente e sobre o sonambulismo e a sugestão. Portanto, foi importante. Agora, vamos ver então a ligação que ele tem com o Alexandre Dumas, com o Alexandre Dumas pai. Portanto, porque é que surgiu esta ideia no Conde de Monte Cristo de se falar no Abade Faria? Portanto, o Alexandre Dumas também é uma personagem realmente extraordinária. E se eu há dias falava na profusão de livros que o nosso Camilo, o nosso Mário Domingos e outros escritores escreveram em Portugal, claro que a França há outra dimensão internacional, escreveu-se muito mais, e Alexandre Dumas pai escreveu, talvez, entre folhetins, peças, livros, teatro, umas 600 obras, talvez. Não será exagero dizer isso. Portanto, o Alexandre Dumas pai, que era descendente também muito interessante, do marquês, de certo modo, falido, que foi para o Haiti, e de uma negra. Era mestiço e teve alguns problemas também na vida dele com isso. O pai foi vendido para a França, na altura, quase como escravo, mas na altura do diretor da Revolução Francesa, destacou-se, tinha uma força hercúlea, era uma pessoa alta, e foi companheiro de Napoleão. Chegou a ser general, chegou a ter um cargo extraordinário. Mas depois, com uma certa ciumeira do pequeno grande curso, Napoleão, este nome, caiu um bocado no descrédito e desapareceu. Portanto, o nosso Alexandre Dumas descende dessa família. Portanto, ele nunca conheceu o nosso Abade Faria. Ele nasceu em 1902 em Villiers, perto de Paris, e já quando ele nasceu, já o nosso Abade Faria tinha 49 anos, salvo erro. Morreu cedo, morreu com 63. O Abade Faria morreu com 63, também um bocado na miséria, com umas necessidades muito grandes, num certo centro de recolhimento, com muitas dificuldades depois, porque já não teve possibilidade de se afirmar depois, e as obras dele nem publicava, estava para se publicar uma obra dele, quando ele morreu. E então o nosso Alexandre Dumas ouviu falar, na sua juventude, possivelmente ouviu falar no Abade Faria, e que ele tinha estado preso no castelo d'If, em frente a Marselha. Claro que isto nunca aconteceu, está por provar, essa lenda consumou-se, ainda hoje as pessoas que vão visitar o castelo d'If ou a Marselha diz, passam por lá, que teria sido a cela do Abade Faria, e onde ele teria, portanto, trocado, dito o Edmond Dantès, personagem principal do romance, o romance em 4 partes, ou 3, conforme as publicações, foi publicado e depois foi publicado em folhetim em França. 2 anos antes tinha sido Os Três Mosqueteiros, outro êxito extraordinário. E as pessoas ainda dizem que foi ali a cela onde ele teria escavado durante 5 anos, 6, e mais tarde teria contactado com Edmond Dantès, portanto a personagem principal, tinha sido atraiçoado também por um outro capitão de navio que tinha ciúmes dele, tinha tido um outro personagem que tinha casado com Mercedes, a noiva que estava prometida, e mais tarde ele havia de ter vingança, e os corpos eram tirados ao mar num saco e eles morreram e trocaram. Este o enredo do nosso genial Alexandre Dumas, e foi lançado ao mar, mas ele estava vivo, e depois vai à Ilha de Monte Cristo e vai pescar o célebre tesouro muito grande, e há de realmente ter uma vida faustosa e vingar-se daqueles que lhe tinham feito mal e o tinham atraiçoado. Portanto, o nosso Alexandre Dumas ouve falar nisso, e pronto, tem alguns erros também. Por exemplo, ele coloca o Abade Faria como italiano,
ele não sabia que ele era indiano e era português, coloca-o como italiano, secretário de um determinado cardeal da Curia Romana, e não vai às fontes dizer que ele era de origem goesa e era português. Portanto, colocam naquele clima e dá-o como prisioneiro ali. Portanto, o Abade Faria, quando aparece no célebre romance dos Conde de Monte Cristo, portanto, nominado como italiano, e tem tudo isso, é. Mais tarde, ele morre, mais tarde com 63 anos, o Abade Faria, e mais tarde o próprio Alexandre Dumas chega a ir visitar a casa que ele teria morado em Paris, na Rua de Cour, e pergunta à senhora se ele tinha virado lá, e a senhora diz que ele nunca existiu, que não apareceu lá, e ele diz... Portanto, é engraçado esta auréola que se estendeu em relação ao romance e à personagem que muita gente hoje está convencida ainda que foi uma realidade, alguém pesquise mais e que vá ao encontro e saiba quem foi o Abade Faria, ele teria sido a personagem que teria lá estado, perdão, e que teria realmente ajustado o Edmond Dantès a fugir da prisão e ter ido, portanto, à ilha de Monte Cristo, uma ilha italiana. E é curioso que esta ilha, quando Alexandre Dumas Pai, portanto, viajava com Napoleão, passou esta ilha, Mediterrânea, e disse: "É de fazer aqui um romance inspirado nesta ilha." E foi isso que ele começou em embrião a estudar e escreveu mais tarde, então, o célebre romance de nível mundial, Conde de Monte Cristo. Portanto, o nosso Abade Faria teve duas vertentes. Teve a ideia de ser precursor da indução do sonambulismo, estado lúcido e o hipnotismo, portanto, com propriedade e com um estudo bastante efetivo. Chegou a ser perdão, agraciado com o grau de doutor em medicina em Paris, sem nunca ter sido médico, um honoris causa, de certo modo, como há tantos. Mas foi ele realmente um grande precursor disto, mais que quando o Poé-Seguro, um dos personagens também inventados. Ele conheceu grandes pessoas, ele conheceu o Chateaubriand, conheceu grandes pessoas do diretório em França, porque há bocado não falei atrás, ele depois aderiu à Revolução Francesa e foi um grande ativista de 1789 da Revolução Francesa. Mais tarde até chegou a atacar o diretório, um aspecto funesto também de ataques que houve posteriormente. Portanto, ele deu-se bem com toda aquela gente de Paris. Portanto, é assim, meus amigos, isto vou ficar por aqui. Portanto, ficam então a saber que o nosso Abade Faria foi originário da Índia, de uma província indiana, da província de Goa, distrito de Goa. Veio para cá, estudou em Roma, e o nosso Alexandre Dumas, sem nunca o ter conhecido, ouviu falar nele e dá-o como uma personagem importante no romance O Conde de Monte Cristo. Portanto, é tudo por hoje, meus queridos amigos, e vamos voltar em breve para outros temas que vos interessam. Obrigado e até outro dia.